cada sílaba, cada palavra para louvar o Senhor nesta resposta da nossa responsabilidade. Sem pressas de cantar, portanto, com calma, de forma solene, mas com vigor, para que se ouça mesmo não apenas cá dentro do nosso coração, mas cá fora, todos nós ouçamos essas palavras. O Senhor é sacerdote para sempre. Afirmando mesmo, todos juntos. E o Senhor é sacerdote para sempre. Muito bem. E então, no nosso primeiro tempo de reunião, tentaremos em como a minha carne tiver no sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Vamos então ouvir também para este, se calhar, não conhecido de todos, mas vamos aprender para depois cantar um pouco. Sorry.
Estamos reunidos à volta da Santa Mãe do Senhor, da Mãe de Jesus. Estão inscritos para a nossa celebração um grupo da Áustria, um grupo da Eslováquia, um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Itália. Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento porque ela tem uma profunda ligação com ele. A Igreja, vendo em Maria o seu modelo, é chamada a imitá-la na sua relação com este mistério. Imitando a fé da Virgem Santa Maria no mistério eucarístico, também hoje nos é pedido a nós para acreditarmos que aquele Jesus, Filho de Deus e Filho da Virgem Maria, se torna presente nos sinais do pão e do vinho de forma real e verdadeira. Com alegria, cantemos. A Igreja vive da Eucaristia, que é a fonte e o centro da vida cristã. Por isso, o olhar da Igreja volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no sacramento do altar, onde Ele se oferece como alimento e como luz. O Santíssimo Corpo de Cristo, nascido da Virgem Santa Maria, é o tesouro da Igreja, o coração do mundo e a meta pela qual suspira todo o homem. Presida a nossa celebração o Sr. Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Aproximamo-nos do altar do Senhor. Louvemo-lo, porque também hoje nos dá um alimento mais saboroso do que a flor da farinha e mais saboroso do que o mel dos rochedos. Cantemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros irmãos e irmãs, reunimos-nos neste dia festivo para celebrar a Santíssima Eucaristia. Este dia da solenidade do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo é para nós um desafio a darmos graças a Deus por este dom maravilhoso que é a Eucaristia, por esta presença do Senhor no meio de nós, uma presença que acabamos de proclamar. Ele que está presente no meio de nós, que nos reunimos em seu nome para celebrar a sua salvação. Preparemos-nos para este encontro, deixemos-nos encher deste espírito de adoração, de enlevo, de ação de graças. E comecemos por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores, para podermos celebrar mais dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor.
Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade, antes da aurora como orvalho eu te gerei. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: este é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. No
O Santo Evangelho vai agora ser proclamado em português e em inglês. O Senhor Jesus, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, alimenta-nos com a sua palavra. Ele é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. De pé e com alegria cantemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: mande embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhes Jesus: dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Jesus, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.
They all ate and were satisfied, and when the leftover fragments were picked up, they filled 12 wicker baskets. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes, neste recinto de oração do Santuário, e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo convida-nos a olhar para a Eucaristia, para este dom extraordinário da Eucaristia, para tomarmos consciência da sua importância, para louvarmos o Senhor por este dom, para nos deixarmos tocar por aquilo que este dom tem de implicação para a nossa vida. O texto do Evangelho que acabamos de escutar apresenta-nos o milagre da multiplicação dos pães, um gesto de Jesus tão marcante e de tal importância que os evangelistas o referem várias vezes nos Evangelhos. A multiplicação dos pães é, antes de mais, símbolo da Eucaristia, que nos revela Jesus como aquele que é capaz de saciar a nossa fome. Aliás, o próprio evangelista, como escutamos, ao referir as ações de Jesus neste momento da multiplicação dos pães, tem o cuidado de referir os gestos de Jesus que evocam a Eucaristia, as ações de Jesus que ele fez na última ceia. E por isso o evangelista nos diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e o distribuiu. As mesmas ações que apareciam no relato da última ceia que escutamos na segunda leitura. Na Eucaristia, de facto, Jesus continua a multiplicar o pão para saciar a nossa fome espiritual, para dar sentido às nossas vidas. O pão que agora nos dá na Eucaristia não é o pão para alimentar o nosso corpo, mas um pão vivo que nos faz participar da vida divina e nos abre horizontes de vida eterna. O pão da Eucaristia é um alimento diferente, capaz de dar sentido novo a tudo e que só Jesus Cristo nos pode dar. É um alimento que nos transforma. Aliás, Santo Agostinho afirmava que enquanto o outro pão, o alimento material, uma vez ingerido e assimilado, se transforma em nós, na Eucaristia dá-se o contrário. É este alimento que nos transforma naquele que recebemos, naquele que comungamos, que nos transforma em Cristo. E por isso esta celebração do corpo de Deus, da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, é um desafio a reconhecermos este grande dom de Deus, a sentir-nos gratos por Ele, a darmos graças a Deus por esta presença de Jesus Cristo no meio de nós. Esta presença de Jesus Cristo como nosso alimento é o centro da nossa vida cristã e acompanha-nos em cada dia. E diante deste mistério brotam em nós as atitudes de ação de graças, mas também de enlevo e admiração por tão grande dom e de adoração por esta presença do Senhor. Mas o Evangelho agora proclamado
vem-nos recordar que a Eucaristia, se desperta em nós este desejo de adoração, esta atitude de ação de graças, também nos desafia à partilha e à atenção aos outros. Foram os 5 pães e os 2 peixes que, partilhados, permitiram alimentar aquela multidão e a todos saciar, como escutámos no Evangelho. O milagre reside na partilha do pão. O milagre que brota do amor de Jesus e que nos mostra que a partilha e a generosidade são sempre capazes de matar a fome. Para nós hoje, receber o pão do céu que é Cristo, reconhecer a sua presença no meio de nós e adorá-lo, implica sair do nosso egoísmo. Implica romper o círculo estreito dos nossos interesses. Participar conscientemente na Eucaristia abre os nossos olhos às necessidades dos outros. Impede-nos de cair na indiferença diante do seu sofrimento. Comer este pão e deixar-se transformar por ele significa abrir-nos ao milagre da partilha, sempre capaz de multiplicar o pão e de saciar a fome. Para nós cristãos, a Eucaristia é o grande sacramento da caridade, o grande sacramento do amor. Nos tempos difíceis que hoje atravessamos, a participação na Eucaristia vai-nos recordando a nós cristãos permanentemente que a atenção aos outros e a ajuda concreta nas suas necessidades é um verdadeiro ato de adoração a Jesus, que se está presente no pão e no vinho consagrados, está igualmente presente naqueles que a nosso lado precisam de ajuda. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos, por um lado, este grande amor pela presença eucarística de Jesus e um desejo enorme de comungar e de ficar em adoração diante do sacrário. Mas encontramos igualmente uma grande atenção aos outros, uma genuína vontade de partilha do pouco que tinham com os mais necessitados. Com os Santos Pastorinhos de Fátima, aprendemos a adorar o Jesus escondido na Eucaristia, mas aprendemos também a reconhecer essa mesma presença naqueles que estão ao nosso lado. Caros peregrinos, imitemos os Santos Pastorinhos de Fátima e, imitando-os, peçamos ao Senhor que nos torne conscientes deste grande dom que é a sua presença eucarística no meio de nós. Mas peçamos-lhe igualmente que nos ajude a reconhecê-lo presente e a adorá-lo naqueles que vivem ao nosso lado ou com quem nos cruzamos e que precisam da nossa ajuda. Porque essa adoração é tão importante como a oração diante do Senhor presente na Eucaristia. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida mundial. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e cantemos iluminados pela fé. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensina a Igreja a celebrar a ceia pascal, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as primícias da guerra que continuamente renascem, leve os seus decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos, irmãos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio mortal, cure os doentes e dê esperança aos pecadores, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória, oremos. Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade e os cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com os que o não têm. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos mãos este sacrifício. Para nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas ofrendas misticamente simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro Imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens e mulheres do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram, cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Joseph, our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu,
a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, mas dizei uma palavra. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Permanece em mim.
Sem a Eucaristia, a Igreja não existiria. De facto, é a Eucaristia que faz de uma comunidade humana um mistério de comunhão, capaz de levar a Deus ao mundo e o mundo a Deus. A Igreja vive de Jesus Eucarístico, por Ele é nutrida, por Ele é iluminada. Agora que agradecemos ao Senhor e o louvamos por ser o nosso alimento, em silêncio, louvemos a Jesus. Jesus escondido, presente no Santíssimo Sacramento, habita em nós para ser a força do nosso caminho. Somos felizes porque temos dentro do peito a Jesus escondido. Somos felizes porque podemos dizer muitas vezes a Jesus escondido que o amamos. Somos felizes porque podemos agradecer a Jesus escondido pelo seu amor infinito para conosco. Somos felizes porque Jesus escondido está conosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Louvemos a Jesus escondido, cantando com alegria, louvemos a Santíssima Eucaristia. Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos e irmãs, este é um dia feliz em que damos graças a Deus por esta presença eucarística de Jesus, o Jesus escondido na expressão dos santos pastorinhos. E não serão certamente as nuvens e a chuva deste dia que nos impedirão de celebrar festivamente esta alegria de sabermos que o Senhor se faz presente no meio de nós. Procuremos viver este dia nesta atitude de adoração e de ação de graças, mas também de compromisso, de partilha, de atenção aos outros. Desejo a todos um santo dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.